queremos colocar a nossa vida diante da Tua face, queremos pedir a Tua presença, a Tua graça. Eu oro pela minha vida, pela vida da igreja que aqui está, pela vida daqueles que estão acompanhando pela internet, que o Senhor possa nos abençoar, nos ensinar e nos preparar para tudo que o Senhor tem colocado dentro do teu coração. Nós oramos e agradecemos ao Senhor por este momento, no nome de Jesus. Amém? Queridos, semana passada nós começamos a estudar sobre a questão do arrebatamento da igreja. E você que não esteve aqui, é fácil, né? Hoje, vai no YouTube ou vai no Facebook da igreja e você consegue estudar a aula passada, ver a aula passada. Mas nós tratamos sobre a questão de que toda vez que você estuda escatologia, no que tange alguns assuntos, a discussão nunca é se vai haver ou não. No caso do arrebatamento da igreja, como eu disse para vocês, é óbvio que vai haver. O que nós estamos estudando, discutindo, é quando, não se. Vai haver o arrebatamento, nós temos que estar prontos e preparados. Nós, semana passada, estudamos sobre o arrebatamento e a certeza que vai haver o arrebatamento. E aí nós começamos a estudar sobre a questão do vai arrebatar no início, vai arrebatar no meio ou vai arrebatar no fim. E nós tivemos uma introdução semana passada e hoje nós falei, agora semana que vem nós vamos estudar sobre a questão da base bíblica. Porque da onde que veio? Ninguém cria uma teoria do nada. A pessoa acorda e fala assim, agora eu vou criar uma teoria. Não, sempre alguém parte de um texto bíblico, de uma mensagem bíblica. Sempre a pessoa vai criar uma teoria, ela vai ter que partir de alguma coisa. E aí é que vem a questão da hermenêutica, da interpretação bíblica. Por quê? Porque se você tem que ter algumas bases para você poder criar uma doutrina. Você precisa de algumas bases para você poder criar uma teoria. Às vezes, por exemplo, quando você vai uma determinada mensagem, a pessoa pega um versículo isolado, não dá, mano. Um versículo isolado não serve de base. Não tem como você pegar um texto, um versículo e você criar uma doutrina. Uma doutrina ela só é bíblica se você encontrar base na profecia dos profetas, se você encontrar base na lei, se você encontrar base nos evangelhos e nas cartas. Aí você pode dizer, não, isso aqui é uma doutrina bíblica. Entende? Não tem como uma pessoa chegar e falar para você assim, não, isso aqui a Bíblia está dizendo isso. Pô, calma aí, filho. A Bíblia foi escrita em 1500 anos por 39 pessoas diferentes, de épocas diferentes, de culturas diferentes, em momentos diferentes. O Espírito do Senhor inspirou a pessoa, mas não tem como você eliminar a cultura, não tem como você eliminar a visão daquele momento em relação a algumas coisas que, com o passar dos anos, vai clareando. É igual na vida da gente. Tem coisa que você até sabe o que é, tem o conhecimento teórico, mas a vida te proporciona situações em que você descobre que aquilo ali se dilata, se amplia. É como a lei. Quando a lei foi escrita, Deus deu a lei através da vida de Moisés, os 10 mandamentos, depois o conteúdo. Aí Jesus chega aqui na terra e fala o quê? O que está escrito? Não matarás. Aí ele amplia, ele rasga a casca e deixa o conteúdo se abrir. Para aí, não é não matarás. Eu te digo, se você odiar o teu irmão, você já matou ele. A lei diz, não adulterarás. Eu, porém, vos digo. Então, o que o Senhor faz com a gente? Ele pega uma mensagem e ele amplia, ele rasga, ele abre aquilo de uma forma que você consegue compreender. Então, ninguém vai chegar, isso aqui é uma teoria. Às vezes até faz, mas quem estuda, quem é estudioso da palavra, não, isso aqui não tem base, está criado num versículo, está criado num contexto, fora de contexto. A pessoa às vezes pega o texto, tira do contexto e quer criar uma doutrina, né? Então, vamos hoje estudar o quê?
A base bíblica, da onde que saiu, da onde que se tira a base para criar uma teoria? Porque quem criou a doutrina do pós, ou do pré, ou do meso, tem que estar baseado em alguma coisa. E é isso que nós vamos fazer hoje, que é o que eu desejo que você aprenda. Não ser simplesmente um ouvinte, um mero ouvinte, mas que você aprenda a estudar a Bíblia. Para que você, eu não vou, por exemplo, pegar você e falar, ó, essa aqui é a visão da nossa igreja, e é isso que você precisa saber, e é isso que você precisa aprender. Isso não vai acrescentar nada. Você tem que ter uma visão ampla. Ó, tem a teoria do pré, tem a teoria do meso, tem a teoria do pós. Aí, com base na palavra de Deus, com oração e jejum, você vai chegar à conclusão: olha, eu creio que a igreja será arrebatada no pré. Bom, então se posicione para isso. Não, eu creio que a igreja será arrebatada no meio. Então se posicione para isso. Não, eu creio que a igreja vai passar pela grande tribulação e o arrebatamento da igreja só acontecerá no fim, irmão. Então você se prepare muito para isso. Porque a Bíblia diz que o período da grande tribulação será duro. E que Deus nos livre. Tá bom? Então a ideia é você ter uma visão ampla do assunto, para que você seja um cristão com base. Ah, a gente não prega teologia. Não, a gente não prega. Então para que serve a teologia? Para dar para você base. Para você não ser um crente, que quando a Bíblia fala assim, quando eu era menino, falava como menino, pensava como menino, agia como menino, mas depois que cheguei a ser homem, deixei para trás as coisas de menino. Aí você vai lá para Efésios 4, diz assim, para que não sejamos mais meninos, levados pelos ventos de doutrinas, por homens que criam, ludibriam. Não, meninos são guiados. Homens não. Homens que eu falo aqui, são homens e mulheres maduros na fé. Quando vem os modismos, e vem. A igreja está cheia de moda. Presta atenção. Eu já sirvo a Cristo há 27 anos. Durante 27 anos, passou muita moda. Veio a época das células. Ah, bom, explodia tudo, ônibus, fogos, e tremendo. E passou. Vai passando. Agora vem a moda da igreja preta. Daqui a pouco passa a igreja preta, passa, vem a rosa, a cor de rosa, amarela. É assim. As coisas, a igreja vai vivendo um monte de modismo, mas aqueles que estão alicerçados na palavra, na doutrina, na teologia, olham, analisam e pensam se isso realmente é do jeito que é. Não se deixam levar por emoções, nem se deixam levar por... Não, peraí, fala aí, não está escrito? Vamos analisar por que é assim? E essa é a ideia que nós temos na terça-feira. Então, olha só: pré-tribulacionismo, pós-tribulacionismo e mesotribulacionismo. Todo mundo já entendeu do que está tratando, é isso? Amém? Aqui, lá na internet eu não tenho, tem que escrever se você não entendeu. Mas se você está aqui, você fala: não, pastor, isso eu já entendi. Pré-tribulacionismo, quer dizer, a igreja vai ser arrebatada antes da tribulação. Mesotribulacionismo, a igreja vai ser arrebatada no meio da grande tribulação. Pós-tribulacionismo, a igreja vai ser arrebatada no fim da grande tribulação. Então são as diferentes posições acerca do arrebatamento da igreja que divide opiniões entre os cristãos, como praticamente todos os assuntos dentro da escatologia bíblica. Então nesses textos nós veremos, resumidamente, obviamente, sabe por quê? Porque isso aqui lá no seminário é um semestre, tá bom? É 6 meses no mínimo. Então você não estuda isso aqui em uma hora, esquece. O que eu estou fazendo aqui para vocês é dar uma abertura para você entender que existe muitas coisas que às vezes você não sabe, porque não está revelado. Então, o nosso intuito aqui é abrir o caminho para você entender como que funciona, com que base que a gente trabalha. Então veremos resumidamente cada uma das visões, porém o mais importante nessa discussão é que Cristo voltará, e sobre isso as 3 interpretações concordam, embora discordem da cronologia do evento, né, que dia que vai ser o arrebatamento, mas todas concordam que haverá um arrebatamento. Saiba também quais são as diferentes correntes teológicas. Então vamos lá: pré-tribulacionismo.
Essa visão defende que a volta de Cristo se divide em duas etapas. Presta atenção. Quem é pré-tribulacionista acredita que o arrebatamento se dará em duas etapas. Uma secreta, aonde só a igreja vê. Então, secretamente para buscar a igreja. Então, na primeira, quem é pré-tribulacionista acredita que a igreja, só a igreja verá na primeira etapa, a primeira fase. Então, o arrebatamento se dará em duas etapas, uma secreta, uma não secreta, uma visível, uma invisível. Então, na visão do pré-tribulacionismo, a primeira etapa só a igreja vê. Lembra aqueles adesivos? Em caso de arrebatamento, este veículo estará desgovernado. Então, os pré-tribulacionistas acreditam, creem nessa visão, que a primeira etapa vai ser só a igreja, que vai vir buscar a igreja em glória, sendo visível a todos após o período da grande tribulação. Então, na primeira etapa, só a igreja vê. Na segunda etapa, todo mundo vê. Tá bom? É por conta desse arrebatamento secreto que essa posição é chamada de pré-tribulacionismo. Então, quem é pré-tribulacionista acredita que o Senhor, por graça e misericórdia, por bondade e honra, a questão é, por que Cristo viria buscar a igreja antes da grande tribulação? Para honrar aqueles que foram fiéis, para honrar aqueles que abriram mão, que renunciaram, que negaram a sua vida, os seus desejos, tomaram a sua cruz, foram fiéis do Senhor. Então a base do pré-tribulacionismo é que Deus arrebataria a igreja como uma forma de honrar aqueles que foram fiéis. E quem é que vai passar na grande tribulação? Todos os demais. Os crentes meia boca, os amigos do evangelho, os homens e mulheres que levaram a coisa meio na flauta, entendeu? Então, mas os fiéis, os genuínos e verdadeiros, que amaram, que serviram e que verdadeiramente serviram, eles seriam arrebatados pelo Senhor com uma forma de honra, de recompensa. E o restante, pastor, todo mundo ia passar. Essa é a base desse arrebatamento pré-tribulacionista, aonde só a igreja veria. Bom, o pré-tribulacionismo está diretamente ligado ao dispensacionalismo clássico. O que é dispensacionalismo? É dispensações. Teve a dispensação de Israel, a dispensação da igreja, a dispensação. Então, quando você fala de dispensacionalismo clássico, você está crendo nessas dispensações. Por exemplo, Jesus veio para o povo de Israel, a dispensação era de Israel. Israel não quis, a nação, viu? Não indivíduos. E aí Deus, ele para o trabalho com Israel e se volta para os gentios. Nasce a igreja. Então nós chamamos da dispensação da igreja, a dispensação dos gentios. Aí, dentro dessa tese, dessa teoria, quando o número dos gentios se fecharem, Deus fechará a dispensação dos gentios e ele se voltará para a nação de Israel, que é a última semana que nós estudamos sobre a dispensação lá, a profecia de Jeremias, que Daniel recebe a revelação. Então essa é a ideia da dispensação, ou do dispensacionalismo clássico. E é um método futurista literal de interpretação. Lembrando que nós já vimos isso, o futurista, ele quer dizer que aquilo que aconteceu, ele é histórico, literal, mas também é uma menção a algo que vai acontecer no futuro. Entende? Então aquilo ali aconteceu, literalmente aconteceu. O Império Babilônico, o Império Medo-Persa, o Império Grego, o Império Romano. Aquilo foi um fato histórico, literal, foi. Mas naquilo que aconteceu no momento, também estava anunciando algo que viria no futuro. Então, o pré-tribulacionismo, quem é pré-tribulacionista, obviamente também é dispensacionalista, que obviamente também é
futurista literal. Não tem como uma pessoa, entende a importância de você entender isso? Quem é pré-tribulacionista, obviamente é literal futurista no que tange a interpretação de Apocalipse. E se você é dispensacionalista, se você é literal futurista na interpretação de Apocalipse, obviamente que você também é pré-tribulacionista. Por isso que é importante a pessoa entender, porque eu creio no quê? Por que eu creio? Eu creio que a interpretação de Apocalipse ela é literal futurista. Aconteceu naquele momento da história, mas estava anunciando algo que haveria por vir. Não, eu também creio que é dispensação, e uma coisa importante na dispensação é que quem é dispensacionalista separa Israel da igreja. Israel é uma coisa, a igreja é outra coisa. Não mistura. Apesar da igreja de hoje estar fazendo o quê? Fundindo o cristianismo de hoje, principalmente da visão apostólica, das células, eles estão misturando o judaísmo. Os pastores dessas igrejas, eles misturam misticamente. Eu conheço pastores que não falam Jesus nem por decreto de lei, é Yeshua. Conheço pastores que não falam Pai nem por decreto de lei, é Abba. O Abba, e se torna uma linguagem da igreja. É o Abba, é o Yeshua, e começa a usar no meio das mensagens expressões judaicas, roupas, liturgias, aparatos. Por quê? Porque vai misturando o judaísmo com o cristianismo. Veio do judaísmo, virou cristianismo, e agora está misturando com o judaísmo, e começa a criar um culto místico, misturado com o evangelho, com o judaísmo, com o culto antigo. Bom, então nós precisamos entender isso. Então, embora nem todos adotem o método futurista, são dispensacionalistas clássicos, existem muitos futuristas que são pré-milenistas, que é outra coisa que nós vamos estudar. Pós-tribulacionistas, conheço os métodos de interpretação do Apocalipse. Aí nós vamos chegar nisso, nós já vimos, e aí vai acabar que nós vamos repetir novamente essas questões. De modo geral, os pré-tribulacionistas são literal futuristas que são dispensacionalistas. Há exceções, sempre, mas fica mais difícil. É igual quando você estuda a origem da alma. A origem da alma é criacionismo, né? Mas não está relacionado à criação do mundo, está relacionado à criação da alma. Ou você é criacionista, ou você é traducionista, ou você crê na origem, na pré-existência da alma, que vai explicando um monte de coisa do porquê da fé e do porquê dos posicionamentos de igrejas e religiões. Então vamos continuar aqui. No pré-tribulacionismo, geralmente existe uma completa distinção entre a igreja e Israel, que eu já falei. No pré-tribulacionismo, lembre-se, quando, falando da dispensação, quando Israel negou, Jesus disse: vim para os meus, mas os meus não me receberam, mas a todos quantos me receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Aí Jesus tem aquela parábola que fala que o rei fez uma grande festa, mandou chamar todo mundo, mas todo mundo estava preocupado com os seus afazeres, casamento, comprou a terra, ele falou: então sai, convida os aleijados, os mancos, os cegos, e todos entraram na festa, fazendo uma menção da rejeição de Israel, a nação de Israel, que rejeitou. Bom, então, quem é pré-tribulacionista tem essa divisão: Israel é Israel, a nação de Israel é a nação de Israel, a igreja é a igreja. Os pré-tribulacionistas dizem que basicamente Jesus veio para os judeus, porém os judeus o rejeitaram, e ele então, suspendeu temporariamente, por isso chama dispensação, suspendeu temporariamente seus planos para Israel, e aí que aparece a igreja, como uma espécie de parêntese da história. Então, na igreja, quem é que compõe a igreja? Todos aqueles que aceitaram a Jesus. Qual era o plano original? Deus fez tudo para Israel, Israel aceitaria o Messias e Israel pregaria. Entende?
no plano, vamos dizer, tido como original, Deus não pega Abraão, Isaac, Jacó, cria uma nação. Qual era o plano? Pregar que havia um único Deus, nasce o monoteísmo. O monoteísmo nasce em Israel, porque antes de Israel, meu irmão, era milhões de deuses, o panteão de Deus era gigante. Mas aí Deus levanta essa nação para dizer o quê? Há um único Deus verdadeiro. Isso começa lá em Abraão, Isaac, Jacó, aí vem Moisés retoma de novo, e aí você vê que na história você vai ver a nação de Israel pregando monoteísmo. Todas as religiões que saem de Abraão são monoteístas. O islamismo é monoteísmo, o judaísmo é monoteísta, o cristianismo também é monoteísta. Quer dizer, há um único Deus verdadeiro. São as três religiões que saem de Abraão. Bom, é necessário a gente entender isso. Distinguir a nação, que a nação não aceitou Jesus, viu? Tanto que está tendo festa em Israel agora, porque os profetas estão dizendo que o Messias está às portas. A nação de Israel não recebeu. Mas o plano de Deus era criar uma nação através de Abraão, e essa nação recebeu o Messias primeiro. Lembra que quando a mulher sírio-fenícia pediu para Jesus curar a sua filha, Jesus falou assim: ué, mas vamos deixar de dar pão aos filhos para dar pão aos cães? Ela falou: mas até os cães comem das migalhas que caem na mesa dos seus donos. E Jesus fala: grande é a tua fé, mulher, porque Jesus veio para o judeu, era para a nação de Israel. A nação de Israel receberia a revelação e a nação de Israel pregaria. Esse era o plano. Mas a nação de Israel não recebeu. A nação não recebeu. E aí, dentro dessa teoria da dispensação, Deus parou. E aí entra aquele versículo que fala que Deus pegou um povo que não era povo, gente que não era gente, e desse povo fez um povo. Então, quando esse número se fechar, o número dos gentios, Deus se voltará novamente para Israel. E daí é que nasce a distinção entre Israel e a igreja. Por isso que a igreja foi arrebatada. Esse grupo aí, que creu em Deus, que creu em Senhor, que aceitou Jesus como Senhor e Salvador, esse grupo será arrebatado. Então, na última semana, quem é que vai ser salvo? Os judeus. Aí nasce uma outra pergunta: só os judeus? Ou qualquer pessoa que teve conhecimento da palavra poderá se salvar? Para um judeu ser salvo, ele só precisa reconhecer que Jesus é o Messias. Entende? Um judeu falar assim: Jesus é o Messias, automaticamente ele está salvo. Obviamente que aceitar Jesus como Messias e tudo que ele ensinou, tá? Não é simplesmente falar. Então, será que outras pessoas se salvarão na grande tribulação? Alguns, não, é possível. É possível que os crentes meia boca, a galera meia boca, aquela galera amiga do evangelho, gente que nunca levou as coisas realmente a sério, é possível que no meio da grande tribulação eles se convertam? Alguns acreditam que sim, mas como eu sempre digo, melhor não pagar para ver, né? Mas vamos pôr em tese que durante a semana que o Senhor vai se voltar novamente para Israel, que é a grande tribulação, pode ser que alguém se salve? Aí os que acreditam que sim, eles dizem: no tempo da dispensação dos gentios, alguns judeus se salvaram, apesar que o foco não era Israel, mas eram os gentios. Assim como no meio da dispensação dos gentios, alguns judeus se salvaram, será que quando voltar para a dispensação de Israel na grande tribulação, alguns gentios não se salvarão? Pode ser que sim, pode ser que não. É uma tese que a gente pode analisar. Então vamos lá. Portanto, como existe um plano especial para Israel, a igreja será tirada da terra antes da grande tribulação. Isso para quem é pré-tribulacionista. Que será um período onde a ira de Deus será derramada sobre os ímpios que ficarem na terra, e também um momento específico no tratamento do Deus de Israel, de Deus com Israel. No pré-tribulacionismo existe essa distinção entre os dois povos.
e a igreja. Não tem nada a ver com o tratado de Deus a respeito de Israel. Então ela não poderá estar na terra nesse momento. Então, para quem é pré-tribulacionista, a igreja vai ser tirada. Então esse período de grande tribulação durará 7 anos, que é a última semana da profecia de Daniel, que ele interpreta a profecia de Jeremias, do período lá de cativeiro. Então, considerando uma abordagem das 60 semanas de Daniel, Daniel 9 que nós já vimos, e o esquema de leitura do livro de Apocalipse, principalmente o capítulo 13, que no caso seria propriamente a 70ª semana. Falta uma semana, 7 anos, que é esse último período. Jesus vai falar da grande tribulação, e ele fala que haveria o princípio das dores, onde haveriam guerras, tremores de guerras, tsunamis, catástrofes naturais, haveriam pestes e tantas coisas que nós já temos visto. Mas disse Jesus, ainda não é o fim, é o princípio das dores. Então os textos mais utilizados para defender o arrebatamento pré-tribulacionista, então vamos lá, você vai me ajudar agora. Romanos 8:1, 1 Coríntios 15, 51, 1 Tessalonicenses 1:10, 1 Tessalonicenses 4:17, 1 Tessalonicenses 5:9 e Apocalipse 3:10. Então, cada um pode abrir num texto e fazer a leitura de forma alta. Vamos lá? Quem achou Romanos 8:1? Pode ler. Agora, pois já nenhuma condenação há aos que estão em Cristo Jesus. Porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Este é um texto clássico. Então vamos lá. 1 Coríntios 15, 51. Então, vamos ler o 50. Isto afirma, irmãos, que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herdar a incorrupção. Eis que vos digo um mistério: nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos, num momento, num abrir e fechar dos olhos, ao ressoar da última trombeta. A trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Porque é necessário que este corpo corruptível se revista da incorruptibilidade, e que o corpo mortal se revista da imortalidade. E quando este corpo corruptível se revestir da incorruptibilidade, o que é mortal se revestir da imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrito: tragada foi a morte pela sua vitória. Onde está a morte, a tua vitória? Onde está a morte, o teu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. E aí vai. Vamos agora para 1 Tessalonicenses, capítulo 1. E esperar dos céus o seu Filho, a quem ressuscitou dentre os mortos, a saber, Jesus, que nos livra da ira futura. Lê o 4:17 também. O versículo ou capítulo? Capítulo 4, versículo 17. Nós, porém, irmãos, sendo privados de vós por um momento de tempo, de vista, mas não do coração, quanto mais procuramos com grande desejo ver o vosso rosto. E agora o 5:9 é do 2 Tessalonicenses. Vamos lá. 2 Tessalonicenses. Não era. Lê para mim. Porque Deus não nos destinou para a ira, mas para alcançar a salvação mediante nosso Senhor Jesus Cristo. E Apocalipse 3:10. Não temas as coisas que tens de sofrer. Eis que o diabo está para lançar em prisão alguns dentre vós, para seres postos à prova, e tereis tribulação de 10 dias. Ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida.
Bom, então dentro dessa tese, a igreja vai passar pelo período do quê? Pelo período princípio das dores. E quando começar, bem no início da grande tribulação, 10 dias, né? Quer dizer, começou, a igreja será tomada, dentro dessa teoria aqui. Então, outro argumento muito usado é que após o capítulo 3 de Apocalipse, a palavra igreja não é mais encontrada no livro, até aparecer novamente no final do livro. Então, dentro desta linha de interpretação, durante o período de grande tribulação, a igreja estará no céu participando das bodas do Cordeiro. Isso para quem acredita no pré-tribulacionismo, onde a igreja será tirada no começo, e aí depois ela voltará no fim com Cristo. Aí depois, no final, na segunda vinda, presta atenção, na primeira parte a igreja é arrebatada, aí vem a grande tribulação, onde os judeus, os ímpios, aqueles que não aceitaram a Cristo, vão passar na grande tribulação. No fim da grande tribulação, a igreja volta com Cristo. Aí tem, todo mundo vê, todo mundo confessa, todo mundo se ajoelha, todo mundo vai realmente reconhecer. Aí vem a questão do aprisionamento de Satanás, que quando nós formos estudar o milênio nós vamos ver. Então, nessa teoria do pré-tribulacionismo, a igreja é arrebatada antes, bem no início. Terão tribulação de 10 dias. Então quer dizer, bem rapidinho ali, começou já, a igreja vai ser arrebatada, tomada. E aí só a igreja que vai ver. Só a igreja que vai ver. Neste primeiro arrebatamento, só a igreja vê. Por isso que a Bíblia fala, né? Tem uma passagem que Jesus fala que estarão dois juntos, um será tomado, outro não. Estarão dois juntos numa cama, um será tomado, outro não. Então nesse quadro aí, só a igreja vê. Por isso que nasceu um movimento aí gigante dos ufologistas que dizem que os extraterrestres vão abduzir uma grande parte da população mundial. O diabo não é bobo, não tira férias. Quando a igreja for arrebatada, vai se levantar um grupo de ufologistas que vão dizer o seguinte: não dissemos? Foram abduzidos. Então o diabo é tão inteligente que já vai criar um plano para, na hora que a igreja for arrebatada, vem o grupo dos ufologistas dizendo: lembra daqueles vídeos onde eu disse que eu fui abduzido e que os extraterrestres virão e levarão uma grande parte da humanidade? Então, dentro dessa tese aí, nós temos esse quadro aí, tá? Pré-tribulacionismo, resumidamente. As pessoas que acreditam nessa tese, acreditam que a igreja será arrebatada. Há uma distinção entre Israel e a igreja, tá? E aí, quando vier o Senhor, nessa segunda vinda, uma parte ele arrebata a igreja, na segunda parte, aí todos verão, aí vai se cumprir o restante da visão, que os que estiverem mortos, toda aquela situação que nós já vimos e vamos continuar vendo. Mas aí ele vem, arrebata a igreja. Aí vai prender o. Aí na segunda vinda, toda a galera que se salvou na grande tribulação será tomada na segunda parte, entende? Então na primeira parte, o arrebatamento da igreja é na primeira parte, só a igreja vai ver. Na segunda parte, todos que se salvaram na grande tribulação serão acoplados à igreja, dentro dessa teoria. Entenderam isso? Isso é importante você entender. Todos os que aceitaram a Cristo. Mas aí não se torna 3 vezes? Ele não, duas vezes. Um arrebatamento dividido em 2 etapas. Na primeira etapa, quem é arrebatado? A igreja. E lembre-se, a igreja aqui não é, eu sou membro da igreja. Não é um membro. É quem realmente, verdadeiramente, genuinamente recebeu a revelação de quem Cristo é e que tem vivido de acordo com o Evangelho. Pastor, só que assim, os ufólogos eles podem
contestar, dizendo que o povo que foi arrebatado seria levado por extraterrestres. Isso. Por homens, tá? Mas aí vai ser contestado, mas só os cristãos que foram levados? O resto Então. do povo, tudo não. Então, mas aí, até explicar Então, isso, né? até que se explicar que os que foram arrebatados são cristãos, muita gente já se perdeu no meio da... Muitos vão pensar, não, mas aí, os extraterrestres só arrebatou cristão? Mas até esse entendimento chegar, muita gente vai acreditar. Muita gente vai passar realmente a crer que há extraterrestres e OVNIs, e aí vai haver uma outra mensagem, um outro arrebatamento que haverá um pouco mais para frente. Mas o resumo da conversa é esse, você precisa entender. No pré-tribulacionismo, a igreja, a segunda volta de Jesus será dividida em duas partes. Na primeira parte, ele arrebata a igreja. Todos os que ficarem vão passar na grande tribulação com Israel. Terminou os 7 anos, aí Jesus volta com a igreja, todos verão. Todos. Aí, meu irmão, não é mais crente nem não crente, é todos. E quem no final da grande tribulação, todos os que se salvarem durante a grande tribulação, porque aí entra a história da marca da besta, anticristo, muita gente vai morrer, vai ser assassinado, porque se você no meio da grande tribulação se firmar que Deus é o Senhor, que o Messias é o Messias, se quem realmente falar, não, eu sou crente em Cristo, e Yeshua HaMashiach é o Senhor, vai morrer. E de uma forma dura, pelo que a Bíblia fala. Testada, Hã? de uma forma testada. De uma forma, é a história que acontece hoje no Oriente Médio. Pastor, missionário vai lá, meu irmão, o revólver na nuca, nega. Se negar, Na China, morre. Se negar, na Alemanha Oriental, na Coreia do Norte, hoje em alguns lugares do mundo, se você falar que você é cristão, se você não negar Cristo, você morre. Ou decapitado, no Oriente Médio, dependendo do grupo que te prender, eles vão te decapitar, segundo a lei, a fé deles, arrancar tua cabeça, né? Ou você vai tomar um tiro na nuca. Essa vai ser a pior tribulação, né? Não, biblicamente falando, biblicamente falando, vai ser horrível. Então, aí vai ter um grupo que vai se salvar durante a grande tribulação. Porque lá em Apocalipse tem uma passagem que diz assim, ó, e este grupo que veio, uma grande multidão que veio da grande tribulação. Então, nós sabemos que durante a grande tribulação haverá salvação. A pergunta é, só os judeus? Ou qualquer pessoa que tenha conhecimento da palavra pode se arrepender? Aqueles que ouviram e não se posicionaram, será que no meio da grande tribulação eles realmente não vão se firmar? Por quê? Se a igreja for arrebatada, o Espírito Santo vai junto. Então, quem ficar na grande tribulação não vai ter o Espírito Santo. Vai ser uma mera decisão da pessoa aceitar ou não a verdade. Como? Como era no Antigo Testamento. Mas quando a morte vai ficar, não é na tribulação que a morte vai ficar presa? Não. Só no milênio. Eu não me lembro. Só no milênio. A morte vai ficar presa. Só. Porque aí o Senhor vence, né? Mas o diabo não vai ficar aqui nessa terra aqui sem ninguém para tentar? Ele vai ficar preso. Esse 1000 anos. Nesses 1000 anos ele vai ficar preso. Satanás vai ser preso. 1000 anos. Sim. Preso. O Senhor vai prender o inferno inteirinho. Para quê? Para mostrar para o homem que o diabo tenta o homem. A maldade é do homem. Aí 1000 anos Satanás está preso, o Senhor está reinando, mas alguns ainda vão duvidar não. Aí, Não vão aceitar. Aí depois de 1000 anos Satanás é solto,
Aí ele vai influenciar algumas nações contra Israel e contra o Senhor. Lembre-se que no milênio vai ter a Nova Jerusalém, o plano, aquele plano lá, vocês estão me fazendo ir lá na frente, mas quando a gente estudar o milênio vocês vão entender. No milênio, as profecias, o leão e a áspide, vai andar tudo junto, vai ser harmonioso, vai ser no milênio, entenderam? Então Satanás vai estar preso. Quando terminar 1000 anos, Satanás é solto. Aí ele vai influenciar as nações, aí vai ver aquela guerra absurda, terrível, que a Bíblia diz que o sangue vai ficar na boca do cavalo. Aí depois dessa guerra, Jesus vai vencer Satanás com muito esforço, com um soco. Aí vai vir o fim, e aí vai haver um grande julgamento, que a Bíblia chama de juízo final, aonde todos ressuscitarão. E todo mundo vai prestar conta. Nesse momento que a igreja é arrebatada, certo? Também é o mesmo momento que a gente recebe o corpo glorificado para estar com Cristo, ou isso é só no juízo final? Você vai encontrar, por isso que chama-se teologia, né? Você pode encontrar alguém numa tese, não, vai receber o corpo, mas só que a maioria, o grupo maior, crê que o corpo glorificado só vai ser no juízo final. Bom, aí foi o pré-tribulacionismo. Vamos agora para o meso, que é meso, meio. Meso quer dizer meio. Tem uma tese, uma corrente, que acredita que a igreja será arrebatada no meio. O meso-tribulacionismo defende que a igreja será arrebatada no meio da grande tribulação, sendo a tribulação um período de 7 anos, então haverá 3 anos e meio de paz, 3 anos e meio de dificuldade. Então esse sistema tem muita similaridade com o pré-tribulacionismo, porém ele se difere na ideia de que o arrebatamento ocorrerá quando os 3 anos e meio de paz terminarem. Então existem meso-tribulacionistas que defendem que a grande tribulação não terá necessariamente 7 anos de duração. Então a principal defesa do meso-tribulacionismo é a cronologia dada em 2 Tessalonicenses 2, do 1 ao 3. Vamos ler lá? Tessalonicenses, 2 Tessalonicenses 2, do 1 ao 3. Irmãos, no que diz respeito à vinda do nosso Senhor Jesus e a nossa reunião com Ele, nós vos exortamos a que não vos demovais da vossa mente com facilidade, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como se procedesse de nós, supondo tenha chegado o dia do Senhor. Ninguém, de nenhum modo, vos engane, porque isto não acontecerá sem que primeiro venha apostasia e seja revelado o homem da iniquidade. Bom, aí você vai entender por que eles defendem meso. Porque nesse versículo, nesse texto, está dizendo que a igreja verá o homem da iniquidade, e aí será arrebatado. Então é por isso que nasce a doutrina do meso-tribulacionismo. Por quê? Porque nesse texto de 2 Tessalonicenses 2, do 1 ao 3, ele está dizendo que o homem da iniquidade será revelado. Então é por isso que tem um grupo que defende que a igreja será arrebatada somente naquele momento em que o anticristo se manifestará. Entende? Por isso, baseado nisso. Então, segundo 2 Tessalonicenses 2, do 1 ao 3, onde o anticristo parece ser revelado antes do arrebatamento da igreja, além de uma combinação entre 1 Coríntios 15, 52, com a trombeta de Apocalipse 11, 15. Vamos ler lá? Um abre em 1 Coríntios 15, 52 e o outro abre em Apocalipse 11, 15. Pode ler? Pode ler o 1 Coríntios 15, 52. No momento, no abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta, a trombeta soará. Os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Está
Agora vamos para Apocalipse 11:15. O sétimo anjo trocou a trombeta e houve no céu grandes vozes dizendo: o reino do mundo se tornou de nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará pelos séculos dos séculos. E os 24 anciões que encontravam sentados no seu trono diante de Deus, prostrando-se sobre o seu rosto, adoraram a Deus, dizendo: graças te damos, Senhor Deus Todo-Poderoso, que és e que eras, porque assumiste o teu grande poder e passastes a reinar. Então, baseado nesses textos, tá? 2 Tessalonicenses 2, do 1 ao 3, e baseado aí no 1 Coríntios 15:52, associado a Apocalipse 11:15, você vai encontrar um grupo de pessoas defendendo que a igreja então vai ser arrebatada, mas no meio, porque eles analisam a questão da igreja ver o anticristo. E nós sabemos que o anticristo só vai se manifestar no meio. Em Daniel também fala, né? Que haverá um tempo, Isso. metade de um tempo, Isso. são 1290 dias, Isso. 3 anos e meio. Então haverá um período de paz no meio da grande tribulação, porque lembre-se, no meio da grande tribulação, que está tendo um conflito gigante, aparece um líder. Lembre-se que o anticristo é um homem, ele é um grande líder, e ele vai aparecer no meio da grande tribulação, e vai haver paz. E quando houver paz, todo mundo vai dizer o quê? Este é o Messias. E quando for dado a ele poder, ele vai se intitular Deus. E aí você vai ver a bagaceira. Entendeu? Aí, meu irmão, quem se rebelar contra este homem, este líder, né? Eu não sei se é verdade, mas eu vi uma reportagem, uma matéria, que o Macron já estão sinalizando ele para ser o líder. Ah, mas isso aí já falaram do Obama, agora a bola da vez é o Emmanuel Macron. Então, mas eu já ouvi, na época que o Barack Obama foi presidente dos Estados Unidos, ele tem descendência judaica, descendência islâmica, ele tem descendência judaico-cristã, ele era membro de uma igreja cristã, era negro, agradava muita gente. Então começou-se a cogitar: será que o Obama não é o anticristo? O Obama passou. Agora o Emmanuel Macron é a bola da vez. Porque quem estuda Apocalipse está esperando esse grande líder. Esse anticristo é um grande líder, que se levantará no meio lembra lá da besta, 10 chifres, 7 diademas, falando de nações, falando de líderes. As bestas aí não são demônios, são pessoas. Falou de dois nomes, Emmanuel Macron e o genro do Donald Trump. Não, Ele é judeu. por isso que eu estou falando. Quando algum líder se levanta nesse contexto geopolítico, porque lembre-se, este líder, o anticristo, ele vai liderar o mundo. É uma pessoa que vai ser aceita, vai haver uma reunião e vão dizer: ó, uma só lei, uma só moeda, ele vai ser o líder que vai trazer paz no mundo inteiro, num momento de grande aflição. Quando ele conseguir isso, o que as pessoas vão dizer? Até Israel é o Messias. E lembre-se, ele vai estar onde? Jerusalém. E vão dizer: é o Messias. Só que depois que derem poder para ele vai se declarar Deus e vai negar o Cristo. E aí o resto da grande tribulação vai ser daquele jeito que a Bíblia fala, né? Dor, sofrimento. Quem se levantar contra, aí fala da marca da besta, a marca será na mão e na testa. Aí nasce um outro grande conflito hoje da escatologia. Qual é a marca? Será um microchip que será implantado na mão, porque eles falam que o microchip só se consegue colocar ele bem em 2 lugares, ou na fronte, aqui na testa, ou na mão. Aí os estudiosos do Apocalipse falam: bom, então esse microchip
é que é a marca da besta. Só vai comprar, vender essas coisas quem tiver esse chip. É uma teoria também, que a gente pode ver depois. Bom, sobre o meso, ficou claro? Pastor, então da onde que nasce a teoria do meso? O meso tribulacionista é parecido com o pré-tribulacionismo com um detalhe. A questão do meso, quem defende o meso tribulacionismo, é a questão a igreja ver o anticristo. Bom, se a igreja vai ver o anticristo, então ela vai ser arrebatada no meio, porque é no meio da grande tribulação que o anticristo se manifesta como um grande líder. Bom, se a igreja vai ver o anticristo e vai ser arrebatada, aí nasceu a teoria do mesotribulacionismo, que defende que a igreja vai entrar na grande tribulação, vai pegar um período difícil, mas no meio da grande tribulação, quando o anticristo se manifestar, o Senhor vai arrebatar a igreja. É uma tese. Aí a mais aceita, mais antiga e mais aceita tese do arrebatamento é o pós-tribulacionismo. No pós-tribulacionismo, lembrando que no meso-tribulacionismo, a igreja vai ser arrebatada no meio e no final, todos. Tá bom? A diferença entre o pré e o meso, elas são muito parecidas. Mas no pré e o meso, a única diferença é que quem é pré diz que a igreja vai ser arrebatada bem no início. Quem é meso diz que a igreja vai ser arrebatada no meio. Só que é o mesmo princípio, só a igreja vai ser arrebatada. E no final da grande tribulação, todos os que se salvarem aí vão ser incorporados aí à igreja, à salvação, ao reino milenar. Pós-tribulacionismo. O pós-tribulacionismo defende que o arrebatamento e a segunda vinda de Cristo tratam-se de um único evento. Vai estar junto. Não é duas vezes como a gente viu a igreja e depois o restante. Quem é pós-tribulacionista acredita que é um evento só, vai acontecer junto. Então o pós-tribulacionista defende que o arrebatamento e a segunda vinda de Cristo tratam-se de um único evento e que ocorrerá após o período da grande tribulação. Nesta interpretação, a igreja passará pela grande tribulação, que não precisa ser necessariamente um período de 7 anos. Talvez não seja 7 anos, é uma tese. Para Deus um dia é como 1000 anos, 1000 anos é como um dia, mas a gente trata dos 7 anos baseado na profecia lá de Daniel e de Jeremias. Então, não é necessariamente um período de 7 anos. Dentro do pós-tribulacionismo existem os amilenistas, pós-milenistas, pré-milenistas que defendem tal posição. Aí quando nós formos estudar o milênio, você vai entender. Os amilenistas não é que ele nega o milênio. Os amilenistas dizem que nós já estamos vivendo o milênio. Tá bom? Os amilenistas dizem que nós já estamos vivendo. Aí tem os pós-milenistas, os pré-milenistas, e aí nós vamos estudar isso aí quando a gente estudar o milênio logo. Então os principais argumentos pós-tribulacionistas se baseiam em Jesus em seu sermão escatológico, nos evangelhos de Mateus 24, o capítulo todo fala disso, é o sermão escatológico. Quando você lê o Mateus 24, você vai falar assim, não, a igreja vai passar pela... Aí você vai falar assim, pastor, mas por que gera essa confusão toda? Porque pessoas vão se salvar no meio da grande tribulação. Entende? O fato do Senhor arrebatar a igreja no início ou no meio, não vai tirar o fato de que pessoas vão aceitar a Deus, vão aceitar a Cristo no meio da grande tribulação. Aí você lê lá em Apocalipse, em Mateus, fala, não, mas aqui há pessoas se salvando. Então como que vai se salvar? É por isso que nasce essa questão do pré, do meso e do pós, porque vai haver salvação no meio da grande tribulação. Então se você lê Mateus 24, é um texto muito grande, né? Bom, mas vamos ler aqui o versículo 15. Quando, pois, virdes o abominável da desolação que falou o profeta Daniel, o anticristo, no lugar santo, e então os que estiverem na Judeia fujam para os montes. Então, quando você lê Mateus 24, 15, principalmente do versículo 15 até o 28, o que você vê? Não tem distinção aqui. Está falando de que
vai haver a grande tribulação, sofrimento e dor e tudo mais. Então, quando você vai estudando, por isso que o pós-tribulacionismo é a teoria mais antiga e é uma das mais aceitas. De 100 anos para cá, o pré-tribulacionismo cresceu muito, a teoria do pré-tribulacionismo. Muitas igrejas adotaram o pré-tribulacionismo ao invés de adotar o pós-tribulacionismo. Então, se você ler o capítulo 24, aí você vai ler Marcos 13, Lucas 21, então você deixa claro que só voltaria após o período da grande tribulação, porque nessa leitura você vai ver o seguinte, que quando é que aí o verso 29, logo em seguida a tribulação daqueles dias, o sol se escurecerá, a lua não dará sua claridade, as estrelas cairão no firmamento e os poderes do céu serão abalados. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e grande glória. Aí vem lá, então Jesus volta depois. No pré e no meso, Jesus volta depois, mas ele arrebata a igreja antes. A diferença é essa. No pré, na primeira etapa da volta, lembra que nós estamos falando da segunda volta. No pré, só a igreja é arrebatada, que é um grupo pequeno, viu, irmão? Nós temos 8 bilhões de pessoas na terra. 8 bilhões. Quantos crentes tem na terra? Vamos falar de Brasil. Nós temos 210 milhões de brasileiros. Quantos são cristãos? 50 milhões, 60 milhões, os mais otimistas. Só que dos 60 milhões, quantos são de verdade? 25 milhões. Então, vamos falar do Brasil. Então, nessa primeira parte, que a igreja é arrebatada, seja no pré ou seja no meso, é um grupo pequeno. É um grupo pequeno que é salvo por graça e bondade de Deus, por causa da fidelidade desse povo que se manteve fiel ao Senhor. Então Deus arrebata Só que, gente, é um grupo muito pequeno. E vai haver salvação na grande tribulação, com certeza. Só que em dias angustiosos. Então é por isso que nasce essa... Não, Jesus só volta quando tiver o final da grande tribulação. Óbvio, a volta de Jesus para todos os olhos é só no fim. Isso é claro. Todo joelho se dobrará, toda língua confessará. É só no final, não. Por isso que a segunda volta de Cristo diz, seja no pré, seja no meso, que só a igreja é arrebatada, só a igreja vê. Mas a volta que todos verão, só no fim. Mas aqueles que morreram antes, o cristão que morreu antes, que não teve a perseverança de morrer em Cristo, ele morreu antes desse dia. Desse dia, tá. Mas aí a Bíblia diz que os mortos ressuscitarão primeiro. Sim. E depois nós, os que estivermos vivos, seremos transformados e levados juntos. Os mortos que morreram em Cristo. Em Cristo. E os que só no juízo. Só no juízo. E eles vão ter oportunidade de salvação? Não. E o crente... Você entendeu? Morreu sem Cristo. Esses dias me perguntaram, pastor, antes da cruz, quem foi salvo? Ninguém. Ninguém foi salvo antes da cruz. Todos os que morreram antes da cruz, morreram em esperança. Por isso que depois que Jesus morre, durante 3 dias a Bíblia diz que ele desceu às partes abissais da terra e pregou para os espíritos em prisão. Em outras palavras, quem morreu em fé, em esperança, não foi salvo. Então quer dizer que após a ressurreição de Cristo, aqueles que conheceram a palavra e morreram foram ao paraíso. Não, que morreram. Jesus disse para o ladrão: ainda hoje estarás comigo mas não é o fim. Certo. O paraíso não é ainda a morada definitiva. Entende? Então, ainda hoje estarás comigo no paraíso. Então, todos aqueles que morreram em fé antes da cruz, Jesus foi lá e consolidou. Vocês que morreram em fé,
vem, foi para o paraíso. Então, mas Lembrando que o ladrão foi o primeiro, Jesus o ladrão da cruz. Então, esses que foram mortos antes, já estão com Cristo no paraíso. E quem morreu sem Cristo? Continua morto. Por isso que existe Geena, Seol, Cádiz. Essas palavras falam além túmulo. Todos aqueles que morreram sem Cristo estão aguardando. Mas você vai encontrar no meio da igreja cristã quem defende que todos estão dormindo. Todos. Os adventistas, por exemplo, pregam essa tese, que todos os que morreram, todos, sem exceção, todos estão aguardando. Só vai haver lá no juízo final. Então, mas nós não somos adventistas. Então vamos lá. Nós, aí que está, pré, meso, pós. Lembre-se, no pré e no meso a igreja arrebatada, que é um grupo pequeno. Depois vai haver a grande tribulação, e lá no final da grande tribulação o Senhor aparece novamente. Aí, pastor, vai haver salvação? Vai haver salvação durante a grande tribulação. Mas a Bíblia diz que em dias angustiosos. Aí que vem a palavra que fala que esses estão vindo para a oração do carne de sangue. Isso, é da grande tribulação. E é por isso que abre essa margem de que só a igreja vai passar na grande tribulação. Então, não, a igreja vai passar na grande tribulação. É uma tese. E tem base? Tem versículos que dizem que vem uma grande multidão que foi salva na grande tribulação. Tá bom? É daí que nascem essas teses. Aí você tem aqui Marcos 13, Lucas 21, 2 Tessalonicenses 2:3, o apóstolo Paulo afirma que antes de Cristo voltar, o anticristo se manifestará. 2 Pedro 3, o apóstolo Pedro também descreve a vinda de Cristo como um evento único. No livro de Apocalipse, em nenhum momento é mencionado duas fases da volta de Jesus, e quando a segunda vinda é descrita, ela ocorre após a tribulação. Então é por causa disso tudo que o pós-tribulacionismo é a tese mais forte. Até 1800 não existia nem meso nem pré. A tese que valia para a igreja era pós. Porque biblicamente os indícios do pós são mais fortes. Depois de 1800 para cá nasceu aí o pré e o meso. Por quê? Porque vai analisando, você vai vendo um versículo aqui, um versículo ali. Então tem essa tese. Eu vou explicar para vocês de uma forma muito clara. Muda o quê? Nada. O importante é você estar preparado para a hora que ele chamar. É isso que é importante. Mas, pastor, nós somos pré-tribulacionistas. Glória a Deus, Jesus voltou antes. Amém. Não, Jesus vai arrebatar a igreja no meio. Amém também. Vai sofrer um pouco, mas vai. Amém. Agora, se a igreja for passar por tudo, firma mesmo a estaca, não, porque vai ser feio o negócio. Mas é o que eu estou falando para vocês. Eu estou explicando para vocês as teses, as mais, o pré, o meso e o pós. Muda o jeito de ser salvo? Não, você vai ter que aceitar Jesus como seu Senhor e Salvador, você vai ter que viver uma vida de santidade, você vai ver, né? Agora, estudando, né? Eu li alguns versículos aqui, o ideal seria que lesse todos. Se você realmente quiser aprofundar nesse assunto, você vai encontrar vários versículos. Aí você vai encontrar versículos e vai falar, não, aqui realmente. Só que, se você fizer um debate, quando a gente estuda isso aqui no seminário, o professor divide 3 turmas, e um é pré, um é meso e outro é pós. E aí, no dia da prova, o pau quebra. Porque um grupo tem que ser pré, um grupo tem que ser meso, um grupo tem que ser pós. E aí todo mundo estuda, todo o grupo, né? Os versículos, aí é um debate, aí não, mas está escrito na Bíblia em tal lugar, assim, assim. E aí você vê que tem sentido. Dependendo dos versículos que você vê, realmente tem a ideia de que haverá o arrebatamento da igreja, só a igreja haverá. Tanto no pré como no meso. A segunda vinda de Cristo é dividida em 2 partes. Ah, está escrito? Não, não está escrito. Você estuda e vai dando a entender que Deus vai arrebatar a igreja. E aí,
todos os demais vão passar na grande tribulação. Haverá salvação? Óbvio. Salpicado de sangue? Óbvio. É uma linguagem que fala que vai haver dor, sofrimento. Vão ser salvos, mas com muita dor. Se o pré e o meso estiver correto, a igreja for arrebatada, ela vai, realmente o Espírito Santo vai ser arrebatado com a igreja. Porque quem deu vida à igreja foi o Espírito. Então, mas é um assunto bacana de você entender. Por quê? Porque você não pode, irmão, ser aquele crente raso. Aquele crente que, por exemplo, a pessoa fala e você simplesmente, não, eu estou só te mostrando assim, eu sou pré, até porque eu sou inteligente, irmão. Isso aí é bom para eu sou pré. Que Jesus nos salve antes, no início. Não, pastor, eu não quero ser salvo no início, quero ser salvo no meio. Glória a Deus, irmão. Seremos salvos no meio. Mas se não tiver jeito, irmão, passemos a grande tribulação. Entende, irmão? Eu quero que você entenda que você tem que ter entendimento das teorias. Para você amanhã depois aparecer um pastor pregando, se Jesus vai ver um pastor pregando, vou falar o nome dele, que vai haver assim, todos serão salvos, mas nem todos reinaremos com Cristo. Vou explicar de novo. Todos serão salvos. Todos que aceitaram a Jesus serão salvos. Mas nem todos os que forem salvos vão reinar com Cristo. Então você precisa ter base teológica para você ouvir certas pregações. Existem algumas coisas que são ditas e pregadas que elas são heréticas. Tem certas mensagens que são faladas que você não pode simplesmente ouvir e falar, não, é isso mesmo. Não, peraí, irmão, tem que ser bereano, tem que analisar. Peraí, você está falando isso com base no quê? Qual é a base que você tem? Por isso que eu sempre digo aqui para vocês, o que eu acho não interessa, irmão. Eu não estou aqui para fachar nada, eu estou aqui para ensinar vocês. Agora, homens e mulheres de Deus, cheios do Espírito Santo, fazem o quê? Estudam. Olham, analisam e chegam a uma conclusão. Eu sou pré, eu sou meso, eu sou pós. Vai mudar muita coisa, pastor? Não. Não vai mudar porque a salvação continua sendo. Agora, o que muda? O sofrimento. Que Deus queira que o pré seja. Porque eu acredito, biblicamente falando, a Bíblia diz que haverá a dor será tão grande no meio da grande tribulação que as pessoas vão pedir a morte. O povo não está aguentando uma pandemia. Os crentes já estão desviando, não assistem o culto, já está, né? Depois que a pandemia passar, a gente vai ver o que vai sobrar da igreja. Sério. Porque tem gente que não está aqui por causa da pandemia, mas não acompanha o vídeo, não assiste o culto. O que vai sobrar depois da pandemia? Isso não é uma pandemiazinha, hein? Você imagina o povo do Holocausto? Você imagina o povo do Stalin, de Lenin? Você imagina o que tem acontecido na China, na Coreia do Norte, quando havia a Alemanha Oriental? Então nós precisamos só ter um entendimento de que nem tudo que reluz é ouro. Tem que ter mergulhar. Você tem que ser um crente mais crítico, com doutrina. Crítico que eu falo é assim, de analisar biblicamente, e não é assim, eu acho isso, eu acho. Está escrito. Está baseado no que sua fé? No que você está? Aí você fala, não, eu entendi isso. E aí você vai enfincando estacas na sua fé. Quando o vento vier, você permanece. Tá bom? Pastor, o senhor falou aí de reinar com Cristo, e nem todos reinaremos. Em 2 Timóteo 2,10, fala que, né, por esta razão, tudo suporto por causa dos eleitos, para que também
eles obtenham a salvação que está em Cristo Jesus, com eterna glória. Fiel é essa palavra. Se já morremos com Ele também viveremos. Se perseverarmos, também com Ele reinaremos. Isso. Se o negarmos, Ele por sua vez o negará. Isso. E se formos infiéis, Ele permanece fiel, pois não, de maneira nenhuma pode negar-se a si mesmo. Então, mas concordo com você, eu não creio nisso. Só estou dizendo para você que no meio dessas pregações mirabolantes, cheias de efeitos e de êxtases do homem, de você mega valorizar o homem, o cara às vezes fala um negócio, olha que mensagem perigosa: todos serão salvos, mas nem todos reinaremos. Mas aí é o fraco que não vai estudar, né? Mas é o que eu estou falando. Qual que é o grande problema do cristão? Não é do cristão, do Armínio e Calvino, da eleição e predestinação. O cara pega o que Calvino disse há muitos anos atrás e interpreta assim. Não é isso que Calvino está dizendo, mas o que se diz hoje no meio dos calvinistas é: uma vez salvo, salvo para sempre. Calvino não falou isso, mas o povo foi entendendo que se eu sou salvo, salvo eu, porque é soberano, irmão. A predestinação diz que Deus salva por soberania. Meu irmão, se Deus salva por soberania, então eu não tenho o que fazer. Se Deus quiser que eu seja salvo, eu vou ser salvo. É assim que eles interpretam. Bom, se é por soberania e se é a vontade de Deus exclusiva, então aí a pessoa já: mas se eu vou ser salvo mesmo? Não precisa disfarçar. Para que santidade, salvação? Não, basta eu declarar que sou e eu vou ser salvo. Alguma coisa Deus vai fazer. O ser humano é complicado. Mas se você estudar os institutos de Calvino, não é isso que Calvino está dizendo. Mas é assim que se interpreta. Então, quando um pastor chega e fala: olha, todos serão salvos, porque Jesus morreu por todos, mas nem todos reinarão. Então, olha que teologia complexa. Por causa desse tipo de teologia, tem um monte de gente acreditando que você vai ser salvo. Jesus, olha o que eles dizem: Adão não morreu, Adão não pecou, e todos pecaram e morreram com Adão. Jesus não é o segundo Adão? Então eles falam o seguinte: se Adão pecou e todos morreram com Adão, e se Jesus é o segundo Adão, se Jesus veio e morreu pelos pecados do primeiro Adão, então todos serão salvos. Todos. Independente da condição que ele está vivendo, independente se ele é sexual, genérico, sexualmente falando, qualquer problema que o cara tiver, ele vai ser salvo. Ele já está salvo. Por causa dessa tese é que eles defendem que todos serão salvos, porque Jesus morreu por todos, mas poucos reinarão. Quem reinará? Aqueles que... Então, irmãos, é importante, parece que não, mas é importante para todo cristão ter conhecimento doutrinário e teológico, para um camarada não viver lá o que está em Efésios 4. Todo vento de doutrina. Olha, agora a moda é essa, e todo mundo. Não, agora o modismo, né? E um crente que não estuda, que não conhece doutrina, o que ele vai falar? Meu pastor falou. Ah, a pastora falou, o pastor falou. Tá, e daí? A igreja de Bereia punha prova. O camarada chegava na igreja de Bereia, pregava, o que eles faziam? Anotavam tudo, sentavam em grupos e discutiam se aquela mensagem tinha base bíblica. Ah, se fosse assim hoje, hein? Mas hoje não lê, não estuda, nem estudo mesmo, piorou a Bíblia. Aí o povo fala o que quer. E aí, meu irmão, quem tiver mais lábia, leva. Vamos ficar em pé?
Terça-feira que vem a gente continua. Pai, nós queremos agradecer por esse tempo, que o Senhor continue nos ensinando, falando. Nós não estamos aqui esgotando o assunto, pelo contrário, nós só estamos destampando o assunto para que o teu povo seja despertado para uma verdade de que existem muitas coisas que precisam ser mastigadas, ruminadas, um alimento realmente mais sólido, para que a gente possa, Deus, ter um alicerce muito forte, para que não sejamos levados por todo vento de doutrina, pela astúcia, pelo engano, pelas falácias. Antes possamos ter um evangelho fincado, firmado na verdade daquilo que o Senhor realmente quer para nós. Que o Senhor nos ajude, nos leve ao nosso lar debaixo de graça e de proteção. Que agora o amor de Deus, nosso Pai, a graça de Cristo, a comunhão e o consolo do Espírito Santo seja com cada um de vós, desde agora e para sempre. Amém? Deus abençoe. Até quinta-feira, nosso culto de oração. Deus abençoe o pessoal aí da internet. Se você tem dízimo ou oferta, pode colocar no gasofilácio.